Gente, paz do Senhor, amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É uma grande responsabilidade e sou grato a Deus por isso. Grato ao meu pai, pastor Josué Brandão, pela responsabilidade também que ele me concede. Grato à minha esposa, Gabriela, está ali, está comigo ao meu lado, companheira. E grato a vocês, igreja. Então, vamos para a palavra, amém? Abra comigo em Mateus capítulo 10, versículo 38. Obrigado. Mateus capítulo 10, versículo 38. Saudades da igreja cheia. Mateus capítulo 10, versículo 38 diz assim: E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Amém. Pode sentar. Hoje o meu objetivo, pela misericórdia de Deus, é falar sobre a cruz de Cristo e também a nossa cruz, porque não há vida cristã sem ter cruz para carregar, amém? Interessante que a cruz é um assunto que não tem se pregado muito nessa geração. O carregar da cruz não tem sido muito ensinado. E aí estamos nos tornando, e quando eu digo nós, eu digo todo o contexto geral de igreja, cristãos mal acostumados, cristãos que esqueceram que precisam carregar a cruz, que precisam ser discípulos, e para isso é necessário de fato carregar a cruz. Meu objetivo hoje não é falar da cruz que está presa na parede, nem em volta do nosso pescoço, nem aquela marcada na pele, mas a cruz de Cristo, a com manchas de sangue, a marcada, a de fato uma rude cruz, a verdadeira cruz, amém? Então, vamos entender que a mensagem da cruz tem um objetivo: nos mostrar que eu e você fomos perdoados pelo sangue de Jesus. A mensagem da cruz nos ensina e vai nos mostrar que Deus amou tanto a sua criação, que deu seu Filho. João 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se fôssemos resumir a cruz, é essa a mensagem dela. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Se entendêssemos isso de fato e se vivêssemos isso de fato todos os dias, vamos de fato viver a completude da mensagem da cruz. Não vamos perder tempo com coisas passageiras ou coisas que vivem na margem da vida cristã, mas iremos viver a completude da mensagem da cruz. E hoje vamos falar sobre isso. Na verdade, enquanto eu estudava, nos últimos 3 dias, eu sou muito novo, fiz poucas mensagens ainda, mas das que eu fiz, talvez essa tenha a que mais mexeu comigo até agora, porque me perguntei muitas vezes se de fato estou vivendo o Evangelho, se de fato estou carregando a cruz. Então eu tive essa oportunidade, e hoje você tem, de se perguntar se estamos de fato carregando a cruz e vivendo uma vida que Cristo quer que vivamos. Amém? Vamos seguir. Portanto, as pessoas não estão acostumadas a ouvir sobre a cruz, e outras não querem pregar sobre a cruz, porque a cruz nos ofende. A cruz revela em nós a nossa verdadeira natureza pecaminosa. A cruz revela em nós os nossos maiores pecados: a avareza, a luxúria, o ódio, a inveja. A cruz revela em nós o que de fato somos, e o nosso ego não se sente bem em nos olhar frente ao espelho.
E a cruz nos ofende porque ela não dá sugestão, ela exige de nós uma nova vida. E nós, seres humanos, não gostamos quando somos infringidos ou uma coisa que nos ordena, e a cruz não dá sugestão. A cruz diz: é assim e pronto. A única coisa que Jesus nos dá a oportunidade é, se quisermos vivermos essa vida, tomamos a cruz. E é por isso que a cruz nos ofende, porque ela não nos dá sugestão de como viver. Ela nos exige um estilo de vida que muitas vezes não queremos, e por isso não queremos carregá-la. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, e eis que tudo se fez novo. É isso que a cruz exige de nós. Não há vida cristã na velha criatura. Não há carregar a cruz em pecado. Uma coisa é ter a natureza do pecado, uma coisa é viver em pecado. E a cruz exige de mim e de você que abandonemos a velha criatura e de fato vivamos uma vida nova. Só que muitas vezes queremos viver uma vida nova, queremos ser uma nova criatura, mas com vícios da velha. E a cruz exige de mim e de você que rompemos os velhos vícios. É por isso que muitas vezes, e é por isso que hoje em dia a cruz não está sendo mais pregada, porque quando o pregador subia e falava sobre a cruz, a igreja escutava. Hoje, se um pregador fala sobre a cruz e a igreja se ofender, ele não volta mais a subir no altar. É por isso que a cruz foi deixada de ser pregada ao longo dos anos, porque ela entra no coração do homem e revela aquilo que somos verdadeiramente. A cruz para nós é um espelho, e vemos de fato o estado pecaminoso que somos e que vivemos. E meu objetivo essa noite, com você, pela misericórdia de Deus, é que possamos entender isso, e em vez de arrastarmos a cruz, vamos carregá-la, porque ela não é um fardo, mas é um instrumento que nos permite seguir a Cristo. Então vamos, primeiro ponto: qual é a minha cruz? A minha cruz pode ser viver uma vida de sacrifício para o bem do outro. Qual é a minha cruz? Pode ser viver uma vida de sacrifício em benefício do outro. Interessante que muitas vezes viver a vida e carregando essa cruz em benefício do outro é muito difícil. Muitos de nós não temos noção de quantas pessoas carregam essa cruz em nosso benefício. Quantas pessoas padecem por nossa vida. E quantas vezes pessoas estão precisando que alguém padeça por elas, e não nos colocamos em posição, quando na verdade o nosso maior exemplo que fez isso por nós é Jesus Cristo. Ele carregou a maior cruz pelo meu benefício e pelo seu. Então a nossa obrigação, a virtude que temos é de replicar aquilo que um dia alguém fez por nós. Jesus esteve na cruz do Calvário, ele se colocou em sacrifício e se fez em sacrifício pelo benefício de toda a humanidade. E nós hoje, muitas vezes não queremos carregar a cruz pelo benefício do outro. Quando fazemos isso, irmãos, não estamos entendendo e não entendemos de fato o verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós vivemos e dizemos que somos cristãos, mas não carregamos a cruz em prol do benefício do outro, desculpa, não somos cristãos. Estamos vivendo qualquer outro evangelho, menos o evangelho da cruz do Calvário. Lá em 1 João capítulo 2 vai dizer assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.
Jesus Cristo, ele se sacrificou, ele se pendurou no madeiro, ele se fez sacrifício pelo benefício de toda a humanidade, não só dos nossos, mas do mundo inteiro, até daqueles que não o adoram e declaram que ele é Senhor e Salvador. Ele não fez separação da humanidade, ele morreu e se sacrificou por todos. A cruz do Calvário vai nos ensinar que muitas vezes a nossa cruz é viver uma vida de sacrifício em prol do outro. Jesus, ele abriu mão do seu trono, da sua divindade, do seu poder como Deus e soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Ele se fez carne, ele se fez homem, ele renunciou tudo que ele tinha direito em prol do outro. E muitas vezes nós não queremos levantar da cadeira para o outro. A minha e a sua cruz muitas vezes vai ser sacrifício em benefício do outro. Jesus Cristo morreu, foi espancado, foi cuspido, foi caluniado, foi perseguido, tudo isso em prol do meu benefício e do seu. Portanto, quando houver a necessidade, quando houver a circunstância, a oportunidade de você carregar a cruz em prol de benefício do outro, lembre-se do que Jesus Cristo fez por você, porque talvez assim você possa lembrar que é sua obrigação se sacrificar em prol do outro, porque assim nós estaremos vivendo de fato aquilo que Jesus nos ensina pela cruz. Vamos seguir? Em Isaías 53, versículo 10, parte B, vai dizer que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Jesus é o maior sacrifício. Ele carregou a maior cruz que nós, toda a humanidade conjuntamente não poderia carregar. E ele carregou pelos nossos pecados. E muitas vezes alguém chuta do nosso calcanhar, pisa no nosso mindinho, e por conta daquilo não queremos carregar e sacrificar por ela, porque ela não merece. Ei, a justiça diz que nós somos pecadores, que nós merecemos o inferno, que nós merecemos a cruz, mas pela graça Jesus diz assim: não, a cruz é minha. Pela justiça, aquela pessoa pode não merecer perdão, aquela pessoa não merece o nosso amor, não merece a nossa justiça, não merece a nossa misericórdia, mas a graça não é limitada em nós, mas flui através de nós, alcançando o próximo. Isso de fato é viver uma vida de sacrifício em benefício do outro. Amém? A nossa cruz, a minha cruz, a sua cruz pode ser o sofrimento de perdas e perseguições por amor a Cristo. A minha e a sua cruz pode ser as perdas e perseguições por amor a Cristo. Em Atos capítulo 7, versículos 54 a 60, me permita ler. Diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Estevão, ele é o primeiro mártir da igreja cristã. Ele, à luz da Bíblia, foi a primeira pessoa que se tornou um mártir da igreja cristã. E nós vamos entender que alguém que carrega a cruz, ela pode estar condenada em seu fim a morrer pelo amor de Cristo. Só que
o que Estevão nos ensina é que alguém que carrega a cruz, de saber que a qualquer momento, a qualquer dia ela pode ser morta, porque ela tem o amor dela em Cristo, é que ela não se importa com o seu fim, mas ela se importa com o pecado que os outros estão cometendo, matando ela. Ele não se importou porque ele estava morrendo, ele estava se importando pelo pecado que aquelas pessoas estavam cometendo. Então muitas vezes a nossa cruz, a minha, a sua cruz, está em morrer a qualquer momento, mas não nos preocuparmos com esse fim, mas nos preocuparmos com as pessoas e almas que estão ficando sem conhecer a mensagem da cruz. E esse é um fardo que nem todos carregam, porque muitas vezes a nossa lealdade está na cruz, mas quando chega a iminência da morte, a nossa lealdade é retraída. Só que alguém que entende a mensagem da cruz e carrega com força e vontade e fé em Jesus Cristo, não se incomoda com o fim da sua vida, porque sabe que não é o fim, mas é a passagem. Ele se importa com as almas que estão ficando sem conhecer aquela mensagem. Interessante que enquanto jogavam pedras contra Estevão, ele articula uma oração semelhante à de Jesus na cruz. Ele diz assim: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Jesus lá na cruz diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Interessante também que ele diz assim, que este pecado não seja colocado sobre eles. Jesus diz na cruz: Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Quando nós entendemos a mensagem da cruz, nós replicamos aquilo que Jesus fez no Calvário. Quando nós vivemos e entendemos a mensagem da cruz, não nos importamos com a nossa morte, mas nos importamos que perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não lhes imputes este pecado. Na verdade, na nossa morte é mais uma maneira de pregarmos o Evangelho e apresentarmos a mensagem da cruz. Na nossa morte não é o fim, é mais um instrumento que Deus tem para evangelizar aquelas pessoas que estão matando aquela vida. Aqui no Brasil não temos noção de perseguição. E quando eu digo nós, todos nós não temos noção do que é perseguição por amor a Cristo. E se Deus tem misericórdia, por favor, e nos permita pedir a Ele que não conheçamos. Porque é algo muito extremo e íntimo, que precisa de muita convicção. E eu me pergunto se nós temos essa convicção extrema em Jesus Cristo. Porque muitas almas podem ser perdidas, porque quando forem colocadas em provas, vão perceber que não, a lealdade não estava em Cristo nem na cruz, estava em homens. Vamos seguir? Lá em Atos, capítulo 8, versículo 1, vai dizer que Saulo consentia na sua morte. É uma continuação do final do capítulo 7 da morte de Estevão. E nós vamos ver que esse versículo 1 do capítulo 8 serve como uma ponte entre a narrativa anterior e que vem a seguir. Em Atos 22, capítulo 22, versículo 20 diz: quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Eu, Paulo, também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o mataram. Nós vamos ver que a morte de Estevão foi um ponto importante na vida de Paulo. Saulo é o sucessor de Estevão para levar o evangelho aos judeus de fala grega e aos gentios. Nós vamos perceber que Paulo, em sua vida, ele sofreu talvez 10 vezes mais do que Estevão, porque Estevão foi morto novo. Você pode ver a perseguição e aquilo que Paulo passou em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29. E Agostinho, quando falava e refletia sobre a vida de Estevão, ele falou assim: se Estevão não tivesse orado, a igreja não teria tido Paulo. Então muitas vezes carregar a cruz é saber que a morte está iminente,
mas que não importa se é o nosso fim. O que importa é que usamos a nossa morte para alcançar uma vida que precisa daquela palavra. Devemos entender que a nossa morte é uma possibilidade de enterrarmos uma semente no coração do pecador. Eu lhe pergunto: temos a nossa lealdade de fato na cruz de Cristo? Vamos lá? Qual é a minha cruz? Pode ser e necessita ser em todos nós morrer para o mundo. Gálatas capítulo 6 versículo 14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pela cruz, Paulo diz: o mundo foi crucificado para mim. Ele não diz eu crucifiquei o mundo. Ele diz que o mundo está crucificado para ele. O que podemos entender é que nesse momento a obra do Espírito Santo na vida de Paulo alcançou a sua plenitude. O que Paulo está dizendo é que todos os prazeres do mundo, tudo aquilo que o mundo oferece para nosso regozijo, para o nosso crescimento, tudo aquilo que o mundo oferece como bandeja à nossa vida, para Paulo naquele momento não significava nada mais. O mundo para ele foi crucificado. O que a cruz quer de nós é que o mundo não nos chame mais atenção. Quando nós carregamos a cruz, o mundo não nos chama mais atenção. Um dia eu estava conversando com um jovem e ele falou que eu não consigo ser crente, eu não consigo me firmar, porque é muito não pode, eu não posso. Eu falei: cara, você está entendendo o evangelho do modo errado. O evangelho não é não pode. O evangelho é: eu estou tão focado em Cristo que o mundo não significa nada para mim. O evangelho é: estou tão focado na cruz de Cristo, estou tão focado em Jesus Cristo de Nazaré, que aquilo que o mundo me oferece não significa nada. O que estamos e precisamos entender é que Jesus Cristo completa o vazio da nossa alma. Não é jogos, não são vícios, não são aquilo que o mundo nos oferece que vai nos completar, mas Jesus Cristo nos completa de tal forma que nada que o mundo nos ofereça nos chame a atenção. E isso exige que morramos para o mundo e carregamos a nossa cruz. Interessante que ele fala em Filipenses 3 versículos 7 e 8: mas o que para mim era lucro, aquilo que eu considerava lucro, que aquilo que o mundo me oferecia me chamava atenção, isto agora considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo estava conhecendo tanto Jesus, Paulo estava se aprofundando tanto no seu relacionamento com Cristo, que nada mais para ele era lucro. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Isso é o evangelho, é morrer para o mundo e ser crucificado com Cristo. Interessante que Paulo acrescenta lá em Gálatas: e eu crucificado para o mundo. A lógica parece exigir que o fato de o mundo ter sido crucificado para ele e ele ter sido crucificado para o mundo, ele entrou de tal forma e entendeu de tal forma o evangelho, que ele parou de existir para o mundo. Quando nós nos relacionamos com Cristo e entendemos a mensagem da cruz, o mundo morre para nós. Mas quando nos aprofundamos e encontramos a completude em Cristo, nós morremos para o mundo. O mundo morre para nós e nós paramos de existir para o mundo. Eu lhe pergunto: o mundo está nos reconhecendo ainda? Duncan vai dizer que os ideais e perspectivas de Paulo se tornaram tão espirituais e antimundanos que o mundo pôde desconsiderá-lo como se Paulo não existisse.
Paulo entendeu tanto a mensagem da cruz, que ele pode ser considerado inexistente para o mundo. E pela graça e misericórdia de Deus, ele usa Paulo para nos ensinar a morrer para o mundo. O que estamos fazendo? Aquele evangelho que estou no mundo, estou na igreja. Estou no mundo, estou na igreja. Ei! O mundo precisa parar de chamar a mim e a sua atenção. Naquele tempo eu era tão feliz. Nos carnavais da vida. Ei! Como é que podemos comparar o mundo que é temporal com a presença de Deus que é infindável? Como podemos querer pecados que são rápidos e passageiros do que escolher o céu que é eterno? Onde está o nosso entendimento e sabedoria quanto à nossa vida? É uma geração que está se afundando no pecado e não está vendo e nem recebendo por nós a mensagem da cruz. Porque vão se sentir ofendidos. Eu não posso falar sobre a cruz que eu vou ser perseguido. Ei, Jesus foi perseguido, foi morto, foi cuspido, foi perseguido, foi, enfim, todas as palavras que possamos falar, por mim, por você. Em nenhum momento ele desistiu, em nenhum momento ele se tornou fraco, ele seguiu adiante. Porque apesar de ele seguir para a morte, ele estava vendo que ele estava como um rei, andando para a sua coroação. Jesus não viveu com medo da morte. Ele não viveu do que as pessoas pensariam dele. Ele viveu para fazer discípulos, entregar o reino dos céus, ensinar que haverá um tempo que estaremos com ele. Essa é a nossa missão. Replicar a mensagem de Jesus na cruz do Calvário. Não é falar o que as pessoas querem ouvir, é falar o que Deus Todo-Poderoso quer falar. Meu marido não gosta, fala. Você já fala tudo o tempo inteiro. Minha esposa não gosta, fala. Casou porque quis, agora escuta. Mas meu patrão não quer você demitido, fala. Porque é melhor a eternidade do que o emprego. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Prega o evangelho, morre para o mundo, se coloca na presença de Deus e não se importa com o restante. Segundo ponto, o que devemos fazer com a cruz? Devemos renunciá-la. Renunciar o mundo, perdão. Sempre bom lembrar que Jesus cometeu a maior renúncia já vista. Como assim? Jesus estava à destra do Pai. Ele é Deus, Todo-Poderoso, detentor de tudo. A palavra vai dizer que toda a criação nele foi criada. E ele renunciou tudo isso para descer à terra e morrer na cruz do Calvário. Devemos entender que a cruz exige de nós renúncia. Você não chega ao céu fazendo o que quer. Chegamos ao céu fazendo o que a cruz exige que façamos. A cruz exige renúncia. Alguém que se forma em medicina renunciou muitas horas, meses e anos para se formar e estar diante de um paciente com o nome escrito doutor no jaleco. Um juiz renuncia horas e horas com a sua família para chegar àquela posição.
jogadores renunciam coisas, você renuncia todos os dias algo. Você renuncia a sua tarde com o seu filho para trabalhar, para colocar o café na mesa. Você e eu renunciamos pequenas coisas todos os dias, mas a cruz exige de nós a maior renúncia da nossa vida. Renunciar o velho eu, renunciar o eu separado da graça regeneradora, o eu junto ao pecado. Devemos renunciar isso, e renunciar aquilo que somos por natureza é difícil, eu sei, mas é o que a cruz exige de nós. Em Isaías capítulo 53, versículo 4, parte A, vai dizer assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ei, ninguém forçou Jesus a descer, ninguém forçou Jesus a se tornar homem, ninguém forçou a Jesus a morrer na cruz, ninguém forçou a Jesus a ser perseguido. Ele escolheu renunciar tudo por mim e por você. O que Ele espera de nós é que renunciamos tudo por amor a Ele. O que eu estou dizendo não é você abrir mão do seu casamento, não. É só que sua lealdade 100% não esteja no casamento, mas sua lealdade esteja 100% em Cristo. Não é renunciar e deixar de trabalhar, mas a sua lealdade está em Cristo Jesus. A cruz exige renúncia, e renunciar o eu, renunciar aquilo que somos por natureza é difícil. Mas Jesus renunciou a maior renúncia. O que Ele espera de mim e de você? Mateus capítulo 16, versículo 24 diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Negue-se a própria natureza, aquilo que você é. Tome a sua cruz e siga-me. O melhor texto e complemento para Mateus capítulo 16, versículo 24 é Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora não é mais eu, mas estamos em Cristo. Nós, o eu, não podemos, mas em Cristo somos mais que vencedores. O eu não consegue dar um passo, mas Jesus Cristo nos concede graça e misericórdia para abrirmos os olhos todas as manhãs. O eu não consegue fazer nada, porque o eu é somente barro e pecado. O eu em Cristo recebeu e é nova criatura. O velho eu não consegue carregar nada, o novo eu consegue carregar a cruz e seguir a Cristo. Entenda que devemos renunciar àquilo que somos para termos a oportunidade de carregar a cruz. E sinto muito, não tem como seguir a Cristo sem tomar a cruz. Se alguém vive seguindo a Cristo, pelo menos dizendo sem cruz, está seguindo qualquer outro menos Cristo. Não tem como ser seguidor de Cristo sem cruz. A história vai dizer que Alexandre um dia, vindo de uma batalha, ele chegou em um lugar com muita neve, e todos pararam, porque ninguém queria atravessar a neve pesada. O que ele fez? Ele desceu do cavalo, foi para a linha de frente e foi abrir caminho para os liderados. Assim foi Jesus Cristo quando tomou a cruz e seguiu. Ele fala assim: vem e segue-me. O que Jesus faz era abrir o caminho para que possamos segui-lo. E seguir Cristo é aonde Ele pisar, nós pisarmos exatamente onde Ele pisou, não importa em que direção, porque é melhor estar seguindo a Cristo do que estar em qualquer outro lugar. Devemos parar de seguir os homens, devemos parar de seguir o que as pessoas falam, porque muitas elas falam aquilo que é em benefício delas, mas Jesus Cristo fala para seguir, porque Ele tem para você a vida eterna.
Jesus diz assim: se quiser vir após mim, tome a cruz e siga-me. E o que Ele tem para você, Ele já disse: vida eterna, morada celestial. O que devemos entender é que tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ei, não canse agora, porque falta mais um pouco. Aguenta mais um pouco, porque eu consegui. Você não está sozinho. Você não vai carregar a cruz sozinho, porque eu já carreguei ela. Vem, toma a tua parte. Interessante que no texto que lemos lá no início, quando ele fala toma, o verbo toma em hebraico é lambano, indica tomar aquilo que lhe pertence. Ele não vai lhe dar nada aquilo que você não tem capacidade de carregar. Se Deus está dizendo assim, toma a tua cruz, Ele está dizendo assim, eu já te capacitei para tomá-la e me siga. Deus não vai te entregar nada que Ele já não tomou primeiro. Deus não vai te entregar nada que Ele já não saiba que você tem capacidade para carregar. Portanto, quando Ele fala assim, toma, lambano, toma aquilo que lhe pertence, eu lhe capacito para tomar aquilo que é seu. Vamos seguir? 1 Pedro diz, em capítulo 2, versículo 21, que porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Tomar a cruz é seguir os passos de Cristo. O que devemos fazer com a cruz? E essa talvez seja bem difícil. Não devemos murmurar pela cruz que carregamos. Não devemos murmurar pela cruz que carregamos. Murmurador é aquele que reclama de tudo, aquele que não se satisfaz com nada. Nada está bom, nada serve, nada completa ele não se satisfaz com nada. Ele tem tudo e reclama, ele tem nada e reclama. Quando ele não tem com o que reclamar, ele reclama de si mesmo. Só que nós vamos ver na luz da palavra que Jesus salva prostituta, salva ladrão, salva cobrador de impostos, salva cobrador de impostos, mas não salva um murmurador. Não tem murmurador salvo na Bíblia. Se algum de nós somos murmuradores, sinto muito. Se continuarmos nessa pegada, não seremos salvos. Nós vamos ver que o esporte favorito de Israel no deserto, enquanto não tinha nada para fazer, era reclamar. Eu aposto que eles ficavam reclamando um com o outro para saber quem reclamava mais e murmurava. Israel murmura quando sai do Egito, Deuteronômio 1:27. Israel murmura da comida, Êxodo 16. Israel murmura da água, Êxodo 17. Murmura quando os espias trazem notícia da terra prometida. Israel murmura o tempo inteiro. O que aconteceu? Ninguém da geração que murmurou entrou na terra, morreu tudo. Murmurador vive olhando para baixo, reclamando do que tem, em vez de olhar para Cristo, em vez de olhar para a cruz, porque é capaz do murmurador reclamar até da cruz do Calvário. É capaz do murmurador querer opinar no jeito que Jesus Cristo tinha que morrer, porque nada está bom, tem que ser do jeito dele. Murmurador não se satisfaz com nada. Vamos ver lá em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. O oposto de murmuração é gratidão. Quem murmura reclama, mas quem não murmura agradece. Paulo está dizendo, fazei tudo. Ele não está dizendo assim, algumas coisas vocês podem reclamar, outras não, não. Em tudo façam sem murmurações. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus não é que reclamemos e murmuramos, mas a vontade de Deus é que demos graças em tudo. A casa está ruim, vai morar debaixo de qualquer lugar. Em vez de reclamar pela casa, agradece, eu tenho um teto. Em vez de reclamar pela comida, agradece, obrigado pelo alimento. Em vez de reclamar pelo carro quebrado, agradece que tem garagem e carro.
Em vez de reclamar pela mulher, agradece que eu sou casado, Deus. Em vez de reclamar pelo marido, obrigado pelo senhor trabalhador que eu tenho. Em vez de reclamar dos filhos, cria. Porque tem um monte de pai, essa geração não vai para lugar nenhum. Claro, a geração passada não está ensinando. Em vez de murmurar, ensina. Em vez de murmurar, educa. Em vez de murmurar, mostra o caminho. Agradece a Deus por tudo, até pelos problemas. Porque não sabemos se os problemas são livramentos para o futuro. Muitas vezes Deus está te treinando, é o diabo, não. Deus te colocou uma cruz para carregar, te colocou no deserto, te tirou da zona de conforto para te ensinar. Quando chegar o momento, você estará apto para resolver e viver aquela situação. Então, em vez de reclamar e murmurar pela situação, agradece a Deus pelo problema e pede sabedoria para entendê-lo e resolvê-lo. Mas nós vamos ver que o ser humano não está satisfeito com nada. Salomão diz em Provérbios 27:20: o inferno e o abismo nunca se fartam. Ele compara o inferno e o abismo, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Ele compara o inferno e o abismo com os olhos do homem, que nunca se fartam nem se satisfazem. Nada satisfaz o murmurador. Nada satisfaz aquilo que temos e somos. Eclesiastes capítulo 6, versículo 7 diz: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca satisfaz seu apetite. A vida do homem é trabalhar para encher a barriga, e nem assim ele se satisfaz, porque ele murmura até daquilo que ele faz. Até aquilo que ele gera não é suficiente para ele. E devemos entender que aquilo que nos completa é Jesus e não reclamação. Reclamação não enche barriga, murmuração não enche os olhos, murmuração não nos leva ao céu, murmuração não é usado para evangelizar. Mas gratidão, graças em tudo, dai graças em tudo, agradece por tudo, agradece pelas circunstâncias, agradece pela família que tem, agradece pelo que é, agradece onde está, agradece. É só o que Deus quer para nós, gratidão. É a vontade dele que sejamos gratos por tudo. Interessante que o murmurador, ele está tão focado naquilo que não satisfaz ele. Ele está tão focado naquilo que vê e ouve, que ele não percebe a vontade de Deus para ele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Murmurador não tem noção daquilo que Deus preparou para ele, porque ele está gastando tempo reclamando. Não devemos murmurar pela cruz que nós carregamos, porque quando fazemos isso, perdemos a noção do plano de Deus para a nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 13 diz: digo isto, Paulo dá uma lição, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiências tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que é grato está fortalecido em Cristo Jesus, e aquele que está murmurando não está fortalecido em nada. O que Paulo está dizendo é que quando compreendemos a mensagem da cruz, o que nos satisfaz é seguir a Cristo. Não importa em quais circunstâncias, não importa em que momento, não importa onde ou em que tempo, o que importa é que em Cristo está a nossa fortaleza. Vamos seguir? O que devemos fazer com a cruz? Devemos enfrentá-la com ousadia. Quando eu digo enfrentar, não é bater de frente, mas com coragem e firmeza, carregá-la.
nós vamos ver que a cruz tem um grande sacrifício e significado. Para cada um, a cruz tem sua particularidade e seu peso e seu sacrifício. Por isso eu já trago logo que não podemos julgar aquilo que o próximo está fazendo, porque não temos noção do peso que ela está carregando. Então vamos parar de perder tempo olhando para o lado e carregando a nossa cruz para frente. Amém? Interessante que devemos entender e compreender que carregá-la é necessário ser feito com coragem e ousadia. Nós aprendemos com Jesus Cristo, nosso grande exemplo e único exemplo, é não correr da cruz, mas ir em direção a ela, porque temos o objetivo e um lugar a chegar. Nós vamos ver em Mateus capítulo 16, versículo 21, que Jesus Cristo sempre sabia o seu fim. Diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus enfrentou o seu calvário com ousadia e coragem. Portanto, se Ele está em nossa frente, liderando o caminho que Ele espera de nós, discípulos, alunos, seguidores, noiva do Cordeiro aqui, com ousadia e coragem, continuemos a carregar a nossa cruz. Não é com covardia: eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Em Cristo Jesus tem uma coragem de seguir e prosseguir, não importa como, o que importa é que não paremos. O inferno não para, o inferno anseia a todo momento pela minha e pela sua alma, e por aquelas pessoas que estão lá fora, e muitas vezes estamos perdendo o tempo murmurando, em vez de seguir e apresentar a cruz a quem precisa ouvir. O que importa é barriga cheia e não alma no céu. O que importa é o que eu tenho e não alma no céu. O que importa é o que eu consigo e não alma salva. O que a cruz exige de nós é coragem e ousadia de levar a mensagem do Evangelho a toda a criatura, ensinando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cruz traz em nós, pela fé, coragem e ousadia de chutar a porta do inferno e saquear almas, porque o diabo não tem medo de gente sem coragem. Eu tenho a sensação que o diabo fica sentado olhando um monte de medroso. Não faz medo não, pode deixar, aqui não consegue entrar e salvar a alma não. O diabo precisa entender que somos corajosos em Cristo Jesus, e em todo momento iremos trabalhar para resgatar almas. Irmãos, pelo amor de Deus, devemos entender como igreja, nós aqui Cristianismo Sem Fronteiras, e nós como igreja de Cristo, Jesus está voltando, e almas estão indo para o inferno todos os dias. Estão se colocando nas drogas, na prostituição, em assassinato, em roubo, estão se perdendo em depressão, em suicídio, em qualquer coisa. Satanás está feliz porque está levando almas para o inferno, e nós estamos parados reclamando da vida do outro. Eu sei que não é culto de doutrina, mas o inferno não fica olhando o relógio para saber quando é terça-feira ou quando é domingo. Vamos parar de olhar para a nossa mesa e tentar levar o próximo para o céu. Amém? Graças a Deus. Interessante que em Romanos capítulo 8, 18 diz: porque para mim tenho por certo que o sofrimento deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. O que Paulo está dizendo e colocando em uma balança é que o sofrimento deste tempo, de um lado, temporal, e a glória que há de ser revelada, infindável, eterna, não tem como ser comparada com isso aqui. E é interessante, e que você possa dar glória a Deus depois, é que Paulo não diz a glória há de ser revelada a nós, a glória há de ser revelada em nós.
O que Paulo está dizendo é que a glória virá a nós, entrará em nós, havendo-nos preenchido, nos completando, desenvolvendo a nossa vida cristã, desenvolvendo aquilo que somos em Cristo. Ela será revelada em nós. E através de nós. A glória não se revelará a nós, se revelará em nós. Portanto, quando você carrega a cruz, a glória está em você, a glória está sendo preenchida em você, a glória está sendo desenvolvida em você, a cada passo que você dá seguindo a Cristo, para ser revelada em você e através de você. Carregar a cruz nos dá a oportunidade de ser revelada em nós a glória de Deus. Isso é motivo suficiente para querer carregar a cruz e seguir Jesus Cristo. Ponto 3. O que deve nos encorajar a carregar a cruz? Primeiro, necessidade. Como assim? Não posso ser discípulo sem cruz. Assim, portanto, eu tenho necessidade de carregá-la. Discipulado sem cruz não existe. Seguidor de Cristo sem cruz não existe. Portanto, o que deve me encorajar a carregar a cruz é a necessidade que eu tenho de alma e espírito de ser seguidor de Cristo. O ser humano, ele tem a necessidade, desde a sua criação e desde o pecado em Adão, de estar na presença de Deus. Ele tem a necessidade de estar no altar de Deus. Ele tem a necessidade de adorar a Deus e louvá-lo. Ele tem a necessidade de aprender com o Mestre Jesus. Nós temos a necessidade de estar em Deus, e para isso temos a necessidade de carregar a cruz. Não tem como separar um do outro, sinto muito. É agora que nos perguntamos: queremos carregar a cruz? Porque se não quisermos pagar o preço de carregar, ainda dá tempo de deixá-la de lado. É isso mesmo que você entendeu. Se nós não quisermos carregar a cruz, não quisermos pagar o preço, ainda dá tempo de colocá-la de lado. Vive a vida que quer. O Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. E se quiser, vir após mim, tome a cruz. Se não quiser, deixa a cruz de lado e vai para outro caminho. Ele só faltou dizer isso. O que devemos entender é não separar a cruz do discipulado. A cruz exige de nós disciplina, ordem, decência, consciência e missão. Eu quero chegar no céu, mas quero ir por outro caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para chegar a Cristo é necessário cruz. É só fazer uma sequência. Como é que eu chego à cruz? Como é que eu chego a Cristo? Através da cruz. Como é que eu chego a Deus? Através de Cristo. Você não pode pular etapas nem degraus. A gente está vivendo uma geração de cristãos que quer chegar no céu sem passar da cruz na terra. Se o próprio Cristo passou aqui, por que não passaremos? Se o próprio Deus se fez homem e foi perseguido aqui, por que nós não passaremos? Queremos privilégios que nem Cristo teve. É um monte de cristão mimado querendo comidinha na boca, em vez de levantar e tomar a cruz. Um monte de cristão mimado querendo ficar sentado, esperando Jesus vir, levantar da cadeira para o céu, em vez de levantar da cadeira, tomar a cruz e segui-lo. Se você não é mimado, graças a Deus, mas para quem é, para de ser. Deus quer discípulos, não crianças, meninos, mimizento. Ele fez da sua criação perfeita para subir aos céus com Ele.
mas para isso é necessário carregar a cruz. Desculpa estar sendo tão duro, perdão, mas não vamos acordar e tomar a cruz se alguém não falar. Se não para você, alguém perto de você, alguém que você conhece, que necessita ouvir essa palavra, lembre a ela, é necessário cruz. Vida cristã sem cruz não é vida cristã, entenda isso. Vamos seguir. Em Lucas capítulo 14, versículo 26, 27 e 33, diz que: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem disse não foi eu, foi Jesus Cristo. Jesus não está pedindo para você aborrecer seus pais. O que ele está falando, e no exagero da sua fala, o que ele está falando assim: a sua lealdade não pode estar em sua casa, não pode estar em sua família, a sua lealdade precisa estar em mim. Quando a sua lealdade não está em mim, você não está sendo meu discípulo. Nem todos precisarão levar a lealdade até a morte, mas discípulo está convicto que, se for necessário, na morte, ainda assim é leal. Dos 12 discípulos, João não foi morto, nem se tornou mártir por ser perseguido. Mas se nós pudéssemos ter a oportunidade de perguntar a ele, ele estava disposto a ser morto por Cristo. A nossa lealdade, se for necessário morrer por Cristo, é assim que nós mostraremos como discípulo que somos. A nossa lealdade não é só no bem bom, não é só na felicidade. Lealdade em qualquer circunstância. A nossa lealdade deve estar em Cristo Jesus. Por favor, se pergunte na cabeça: onde está a sua lealdade? Interessante que Jesus, a fim de ilustrar a lealdade, aqui em Lucas capítulo 14, nos versículos 28 a 32, ele narra duas parábolas rápidas. Ele fala sobre alguém que está construindo um empreendimento, que essa pessoa deve calcular, para que não comece o empreendimento sem calcular e pare no meio porque não tenha capacidade financeira de concluí-la. Ou o rei que está indo em guerra contra o outro e tem menos soldados, e deve calcular. O que Jesus está dizendo assim nessas duas parábolas: calcule o preço, calcule o custo de me seguir, para não me seguir sem calcular e parar no meio, para que não seja motivo de zombaria. Jesus está dizendo assim: calcule bem o custo de me seguir, se somos capazes de segui-lo, porque se não for, nem começa. A palavra está dizendo isso. Portanto, em vez de seguir pela adrenalina, pela emoção, sabe aquelas pessoas que se convertem e no outro dia já desconverteu? É porque não calculou de fato o custo de seguir a Jesus. E muitas pessoas que estão na igreja ainda não calcularam o custo de seguir a Cristo. O que Cristo está dizendo assim: calcula direitinho para não desistir no meio da caminhada, porque é pior do que quem não foi. Desistir no meio do caminho é pior daquilo que não foi. Nós vamos ver 3 exemplos de pessoas que desistiram ou não eram capazes de seguir a Cristo. O primeiro, em Lucas capítulo 9, versículo 58, diz: indo eles a caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus diz assim: se você quer me seguir, porque você está necessariamente querendo receber algo, nem vem. Tem que me seguir por mim, não pelas coisas financeiras, não por aquilo que vai ganhar, não por aquilo que vai conquistar. Se for por isso, nem vem.
O segundo, Lucas 9, versículos 59 e 60 diz assim: e o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus replicou-lhe: segue-me e deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. O que está dizendo assim? Servir Jesus é para hoje. Servir Jesus não é marcar no calendário, tal data eu vou seguir a Jesus. Não, seguir a Jesus é hoje, não amanhã. Se queremos seguir a Jesus no calendário daqui uma data tal, a morte chega e não seguimos. Seguir Jesus não é para amanhã, é para hoje. Esse segundo aqui não queria seguir Jesus, queria que Jesus se enquadrasse no calendário dele. E ei, o tempo não está enquadrado em Cristo. O terceiro, Lucas 9, versículos 61 e 62 diz: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em casa. Jesus lhe disse: ninguém, tendo posto a mão no arado, olha para trás. Ninguém, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que está preso ao passado é capaz de seguir para o futuro comigo. Ninguém que está preso às coisas do passado, ninguém que fica olhando para trás, ninguém que fica comparando o passado com o futuro. Se quando chegar no futuro, mas Senhor, eu tinha. Ninguém que fica olhando para o passado é capaz de seguir a Cristo. Se desprende do que foi, se desprende do que era, se desprende do que um dia conseguiu e segue, porque se não for assim, não tem como. Essas três pessoas davam desculpas para seguir a Cristo. Elas não queriam abrir a boca e dizer assim: eu não quero. Inventaram um motivo para receber o não: falta de coragem. Portanto, calculemos o custo de seguir a Cristo. E se conseguirmos, porque em Cristo conseguimos, o que não conseguimos é pela carne, conseguiremos. Se não, nem começa. Se não for capaz, nem começa. Mas Jesus nos capacita, Jesus nos enche com a sua força, o Espírito Santo nos enche com o ímpeto dele. Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, nos reveste com poder e glória para conseguirmos segui-lo. Mas o que devemos entender que não é o homem, mas é o servo, entendendo a mensagem do mestre, disposto a segui-lo. Último ponto. O que deve nos encorajar a levar a cruz? O amor. Jesus levou uma cruz muito mais pesada do que a minha e a sua. E esse ponto é muito lindo. Em João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No original está escrito assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que seu Filho, o unigênito, Ele deu. Inverteu. A ênfase aqui agora não está no mundo, a ênfase está no Filho que foi dado por amor a nós. A ênfase não está no mundo que foi conquistado, a ênfase está no Filho de Deus que foi morto por mim e por você. Interessante que Deus não poupou o seu Filho. Irmãos, eu ainda não sou pai, mas eu fico me imaginando eu dar o meu filho por alguém que não acredita em mim, eu dar o meu filho por alguém que não crê em mim, eu dar o meu filho por alguém que não acredita em mim, eu dar o meu filho por alguém que não merece, eu dar o meu filho por alguém que persegue a minha vida, eu dar o meu filho por alguém que esculhamba a mim. E eu com certeza sei que você também não faria isso. Deus fez. Deus fez isso por quem persegue Ele, por quem persegue a sua igreja, por quem persegue a sua noiva, por quem esculhamba, por quem fala mal, por quem não acredita, para quem prega contra. Ele entregou o seu Filho para todos, inclusive esses.
devemos nos encorajar a levar a cruz, porque Ele levou primeiro. E como podemos retribuir esse amor, se não carregando a cruz também? Devemos amar carregar a cruz, porque estamos fazendo a mesma coisa que Cristo fez. É uma honra seguir os passos de Cristo. É uma oportunidade que poucos veem de seguir a Cristo. É um privilégio pisar nos passos que Cristo pisa. E quando entendermos esse privilégio, não reclamaremos, faremos com amor, com gratidão. Muito obrigado pela cruz, muito obrigado pelas oportunidades, muito obrigado pelas tuas pisaduras, muito obrigado por mostrar o caminho, por mais que doa. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A expressão tomar a cruz naquele sentido, naquele contexto de Israel, quando você falava assim com alguém, uma pessoa para outra, vá para a cruz, era uma ofensa, porque ir à cruz indicava tomar a cruz pela principal avenida da cidade, ser espancado, ser cuspido, ser todas as represálias. A história vai dizer que um romano nunca foi morto por cruz, porque cruz era tão ruim que nem o romano não podia. O Império Romano não pregou na cruz outro romano, porque não podia, porque era agonizante. De acordo com os estudiosos, a cruz foi criada pelos bárbaros, mas aperfeiçoada pelos romanos. É uma morte agonizante. E Jesus mesmo assim escolheu ser espancado, ser perfurado, ser sua pele dilacerada, ser cravejado com coroa de espinhos, ser perfurado com pregos no pulso e nos pés, ser colocado numa cruz de madeiro, ser feito pecado, amaldiçoado, pelo amor que Ele tem por mim e por você. Esse amor deve nos encorajar a carregar a cruz. Interessante que em Gênesis capítulo 22, 1 a 2, nós vamos ver um eco de Jesus na cruz em Abraão. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O que eu aprendo aqui é que aquilo que ele pediu de Abraão, ele pediu porque um dia ele entregou. Ele pediu o filho de Abraão porque um dia Deus entregou o filho dele. Deus não pede de você nem de mim aquilo que Ele não entregou primeiro. Se Ele pede o teu filho, entrega, porque o filho dele morreu por todos. Se Ele pede teu emprego, entrega, porque Ele entregou o filho dele unigênito. Se Ele pede teu casamento, entrega, porque Ele entregou o filho unigênito. Se Ele pede o que você faz, se Ele pede as suas forças, se Ele pede a sua lealdade, se Ele pede os seus pés, se Ele pede o seu coração, se Ele pede a sua mente, se Ele pede você, entrega, porque Ele entregou a si mesmo, por mim e por você, na cruz do Calvário. Deus não pede a mim e a você aquilo que Ele não já entregou primeiro. Quando Ele pede algo de você, Ele sabe o preço que você vai pagar de entregar nas mãos dEle. Mas entrega, porque Ele entregou o Filho por nossas vidas. Em Apocalipse 13, versículo 7 a 9 diz que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão, porque todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Lá atrás, antes de qualquer coisa, antes da existência de qualquer coisa, Ele entregou, para que hoje Ele pudesse pedir a minha e a sua vida. Ele não pede aquilo que Ele já não sabe o preço que foi pago. Se Ele pede a sua lealdade,
se Ele convoca, se Ele convida a segui-lo com a cruz, toma a cruz e siga-o. Michel Luiz. O que devemos entender é que o amor dele deve nutrir a nossa vida e nos encorajar a enfrentar a vida com a cruz. Nós vamos ver em Isaías 53, 1 a 12, eu não vou ler, que está contido todas as referências e todos os graus e todos os níveis em que Jesus Cristo padeceu por nós. Gente, Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, sendo Senhor, se fez servo, sendo santo, se fez pecado, sendo bendito, se fez maldição, sendo autor da vida, entregou a própria vida. Ele fez tudo isso por amor de mim e amor a você. A cruz deve ser carregada pela necessidade de ser discípulo, mas sobretudo pelo amor que temos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É uma lembrança que não podemos esquecer. Todos os dias devemos lembrar que o sangue de Jesus foi derramado na cruz por minha alma e a sua alma. Interessante que Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 explicitamente diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo está na cruz, esteve na cruz por nossos pecados. O preço que Ele pagou não foi dele, não haveria débito a ser pago se não estivéssemos em pecado. Ele só desceu na cruz por livre e espontânea vontade, por amor à sua criação. Se não estivéssemos em pecado e natureza pecaminosa, não teria necessidade da morte de Cristo. Mas mesmo assim, em amor por nós, Ele se sacrificou. Assim, é necessário também que nós nos sacrifiquemos, renunciamos a tudo, por amor a Ele, para o seguirmos. Vamos quase concluir. Jesus suportou todo tipo de sofrimento. Ele suportou sofrimento moral e espiritual. O sofrimento dele foi repulsivo. No versículo 3 diz: os homens escondem o seu rosto. O seu sofrimento não produziu compaixão dos outros. No versículo 3 do capítulo 53 de Isaías: dele não fizemos caso. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ei, Jesus foi o homem mais rejeitado de todos. Se coloque de pé. Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para o que era seus, mas os seus não reconheceram. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época. Chamaram-lhe de fanático, de endemoniado, de mentiroso, de blasfemo. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que foi alimentada por ele. A multidão disse: crucifica-o, que o seu sangue caia sobre nós. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. Ele foi rejeitado pelos apóstolos. Judas o traiu, Pedro o negou e o restante fugiu. A pior rejeição, em um breve momento ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Em um breve momento na cruz, o Pai foi separado dele por mim e por você. E ainda hoje ele é rejeitado por aqueles que morreu. Quantos de nós sabemos e conhecemos pessoas que o rejeitam, mesmo sabendo que ele morreu na cruz do Calvário por todos nós? Ele foi rejeitado por todos, e devemos compreender e por isso amá-lo, porque Jesus não merece nenhuma rejeição.
devemos entregá-lo o nosso amor, aquilo que somos, aquilo que temos, a nossa lealdade, a nossa convicção, e declarar que Ele é nosso Senhor e Salvador a todos e em tudo. Para concluir, J.E.V. diz que a cruz é mais fácil para aquele que carrega do que para aquele que arrasta. Porque quando compreendemos a mensagem da cruz, quando entendemos que somos discípulos, quando entendemos o preço que é pago, quando entendemos por que carregamos, por que nos encorajamos a carregá-la, por que devemos carregá-la, por que devemos aceitá-la, por que devemos segui-lo, deixamos de arrastar e passamos a carregar. Porque carregar não gera esforço, é confortável, está apto, está na nossa condição carregar. Aquele que arrasta ainda não compreendeu a mensagem da cruz, e hoje é dia de compreender a mensagem da cruz. Até o momento em que Jesus voltar, ainda dá tempo. Moody vai dizer na sua biografia que uma certa feita ele falou que a salvação poderia ser daqui uma semana no próximo culto. Interessante que o maior incêndio de Chicago começou um dia depois daquela pregação. Milhares de pessoas morreram acreditando que teriam mais uma semana para decidir. Mas a mensagem da cruz não é para daqui uma semana, não é para daqui a um mês. A mensagem da cruz é para hoje, é para agora. A nossa missão, a missão da igreja é apresentar e levar a mensagem da cruz. Mas para isso é necessário entendê-la e vivê-la em completude. E lembre-se, a nossa esperança é que Ele voltará. Ele não nos pede para carregar a cruz sem que tenha um benefício. Ele não nos pede para carregar a cruz sem algo lá na frente. Temos a esperança, porque Ele nos prometeu que um dia Ele retornaria para buscar os seus. Quem são os seus? Aqueles que tomaram a cruz e decidiu segui-lo. Curve sua cabeça. Senhor Deus Pai, nós estamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença, diante do Teu poderio, diante da Trindade, diante dos céus, te agradecendo, Senhor, te agradecendo pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, te agradecendo pelo Teu sangue que escoou e escorreu no madeiro pela nossa alma. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor padeceu em nosso lugar. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor foi rasgado, transpassado, perfurado, perseguido por nós. Pelo Teu sacrifício hoje, Pai, temos a oportunidade de decidirmos ser e nos tornarmos ser Seus discípulos. Entendemos hoje, Pai, um pouco mais do que é tomar a cruz. Nos permita Te pedir, nos fortalece, nos dá ímpeto, nos enche do Teu poder para que possamos ser capazes de carregar a cruz e levá-la aonde o Senhor for. Porque não queremos ser discípulos sem cruz, não queremos coroa sem coroa de espinhos, não queremos glória sem padecer em Teu nome, não queremos fazer em Teu nome sem ser Seu discípulo, não queremos dizer que fazemos em Teu nome sem de fato sermos Seus instrumentos. E sabemos que para isso é necessário tomar a Tua cruz. Muito obrigado, Pai, e nos leve em paz em Teu nome.